bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um problema que diz respeito a todo mundo, a geração de lixo. Somente em Campinas são geradas por dia cerca de 1.300 toneladas. A quantidade é grande e o futuro sustentável da cidade depende da destinação e tratamento adequado de todo esse material. E para falar sobre esse assunto hoje estão aqui no estúdio com a gente o Alexandre Gonçalves, que é diretor do DLU, o Departamento de Limpeza Urbana de Campinas, e também a professora Ana Cláudia Seixas, que é da Faculdade de Engenharia Ambiental aqui da PUC. Professora Ana, Alexandre, obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Alexandre, queria começar com você. Como é que é a situação da coleta e tratamento de lixo aqui em Campinas hoje? Bom, Campinas gera aproximadamente, como você colocou, 1.300 toneladas de resíduos domiciliares que são coletados, transportados até um ponto de transferência e aí levados para o aterro sanitário privado em Paulínia da empresa Estre. E lá é dado o tratamento e destinação final adequada a toda essa demanda de resíduos gerada no município. E existe inclusive o Delta A, né, que é o aterro que existe aqui em Campinas. Ele parou de ser utilizado, mas existe aí uma possibilidade de que ele seja reaberto, de acordo com análises da CETESB e tudo mais. Em que pé que está esse processo, Alexandre? O aterro sanitário Delta A é uma unidade municipal que funcionou desde 92 até abril de 2014. Né? Portanto, teve uma vida útil considerada satisfatória do ponto de vista ambiental. A CETESB, que anualmente emite uma nota técnica, e essa nota sempre foi na condição de aterro sanitário favorável, né? Em condições favoráveis, tanto de vista de operação como na parte ambiental. E agora, a gente está elaborando estudos ambientais e geotécnicos para ver se a área consegue receber mais aproximadamente 6 anos de destinação final no município. Isso porque, primeiro que do ponto de vista técnico, a área suporta a ter essa sobrevida de 4 a 6 anos. E segundo, que essa economia gerada, essa despesa evitada que o município vai ter com a volta da disposição final no aterro municipal, com essa economia a gente vai poder implementar os estudos referentes à PPP, a parceria pública e privada, que é uma das metas dessa administração, em alcançar essa parceria pública e privada através de uma licitação para poder cumprir a Política Nacional de Resíduos, né? A Política Nacional de Resíduos, ela exige que todos os municípios tratem seus resíduos antes de lançar em aterros sanitários, tá? E isso é o que a gente está perseguindo. Então, para implantar um sistema de tratamento de resíduos, exige do município um aporte bastante elevado de recursos financeiros. Então, esse aporte, esse investimento que tem que ser feito para a implantação desse sistema, vai ser feito através da iniciativa privada. E com isso, com essa usina de tratamento de resíduos implantada, só assim que a gente vai poder cumprir a política nacional, que é tratar os resíduos para lançar no aterro apenas rejeito. E professora, falando um pouquinho dessa questão de produção do lixo mesmo, né? Assim como o Alexandre falou, existe uma demanda muito grande de espaço e de tratamento desse resíduo, que é um problema que afeta todo mundo, né? Porque a destinação correta do lixo implica em saúde, implica em outras questões, né? E hoje a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de consumo, então a geração de lixo é muito maior. A gente está caminhando aí para um esgotamento nesse sentido, professora? Se continuar no mesmo patamar, acredito que sim, né? A gente trabalha muito, principalmente eu em sala de aula, a questão da minimização dos resíduos, né? Se você tem uma ideia, por exemplo, quando você dá um presente para um namorado, né?
o quanto você gera de resíduo só naquele presente, às vezes uma camisa, né? Então a quantidade é muito elevada. E hoje em dia está muito fácil, né, a gente consumir, né, igual você mesmo falou, o consumismo, e a gente tem que começar a pensar para onde está indo esse material, né? O que a gente poderia fazer nessa área, por exemplo, num Delta, num Estre, porque ele tem uma vida útil. E depois dessa vida útil, depois de finalizado o aterro sanitário, o que nós vamos poder construir lá? Nós não vamos poder construir um prédio, nós não vamos poder, né, ter um centro de lazer, nada disso. Vai ser uma praça, vai ser alguma coisa que não tenha, né, perfurações mais profundas, né, concreto, muita coisa. Então a gente tem que começar a pensar que o aterro está lá, ele vai ter uma vida útil, mas que depois nós vamos ter que fazer o monitoramento desse aterro, nós vamos ter que dar uma destinação para esse espaço, que poderia ser uma outra coisa a não ser um aterro sanitário, né? Então, a minimização é uma coisa assim que a gente trabalha, eu pelo menos eu trabalho bastante em sala de aula, né? A conscientização das pessoas em tentar reaproveitar, né, o material, ou às vezes até minimizar também, né? Ao invés de dar um presente com vários itens na camisa, coloca só um papel e acabou. E por que é tão difícil chegar nesse nível de conscientização, professora, na sua opinião? Porque falta muita informação ainda, educação ambiental. As crianças hoje, elas têm um nível que antigamente as crianças não tinham. A gente espera que essas crianças, quando adolescentes e quando adultos, elas vão ter uma conscientização maior do que os nossos adultos hoje, né? A gente pode pegar pelo campus aqui da PUC, né, que nós temos uma coleta seletiva aqui, que não é tão eficiente assim, porque ainda falta educação das pessoas, né? A conscientização na hora de você separar esse material, né? Você não precisa ficar separando em vidro, plástico, metal, né, e orgânico, mas que você faça uma separação seco e úmido, mas que você não contamine, por exemplo, um papel com um óleo ou que tenha suco, alguma coisa, ou que molhe esse papel. Então, essa conscientização as pessoas ainda não têm. O que pode, como deve fazer essa coleta seletiva, né? Porque não adianta só você fazer uma coleta seletiva, o município fazer a coleta seletiva. Nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte também da boa separação. E também colocar no dia que tem a coleta seletiva, que é um dos problemas. Já tive, inclusive, trabalhos orientados aqui na PUC, que os meus alunos, eles detectaram isso. As pessoas separam corretamente, só que elas não colocam no dia da coleta seletiva. E isso daí não chega até as cooperativas aqui em Campinas. Entendeu. E, Alexandre, falando ainda sobre a coleta seletiva, como que é organizado aqui em Campinas esse tipo de coleta? Eu acho que a gente tem que fazer uma abordagem. Isso que a professora colocou, eu acho que eu acrescentaria na fala dela a questão de cultura realmente, né? O Brasil, infelizmente, o modelo de reciclagem que a gente trabalha hoje é um modelo que eu acho que a tendência é que a gente tenha que mexer nesse modelo de cooperativas, né? O Brasil, que tem aí aproximadamente 5.600 municípios, 80% disso são municípios com menos de 50 mil habitantes, portanto com pouquíssimo recurso, às vezes sequer tem o serviço de coleta, né? Às vezes cidades, principalmente cidades do Nordeste, eles sequer têm o atendimento de coleta normal. Imagine você exigir desses municípios que têm pouco recurso, fazer a reciclagem, fazer a separação na origem, etc. e tal. Então, é uma coisa cultural e principalmente financeira, né? A política nacional, ela é um marco realmente em toda a história aí do nosso sistema de limpeza urbana, porém ela colocou metas que é quase que impossível de atingir sem um investimento, principalmente do governo federal, enfim, educação ambiental. Então passa
passa por isso. Aqui em Campinas, especificamente, a gente está falando do estado de São Paulo, e todos os municípios aí, 600 municípios aproximadamente, possuem o sistema de coleta convencional. Eu não saberia dizer o percentual de municípios que têm o sistema de coleta seletiva, mas eles coletam os resíduos e conduzem esses resíduos para um sistema de destinação final adequado, aqui no estado de São Paulo. Região metropolitana, os 19 municípios, também apresentam um sistema satisfatório. Entretanto, a questão de reciclagem, a gente, do meu ponto de vista, está engatinhando porque passa pela responsabilidade compartilhada, né? Depois da implantação da política nacional, aí, a Lei 2.305, em 2010, ela estabelece que não é mais só dos municípios a responsabilidade de fazer uma gestão adequada de seus resíduos. Então, existem 3 atores principais. Aí é o setor produtivo, é quem produz os materiais, o setor de consumo e as prefeituras. Então, a gente tem que entender essa responsabilidade compartilhada, que é um dos principais pilares aí da política nacional, juntamente com a logística reversa, né? E a hierarquia de gestão. A hierarquia de gestão passa pelo que a professora colocou, você tem que minimizar, reutilizar, reciclar. Depois que não der para fazer mais nada, aí você vai tratar e destinar o rejeito para o aterro sanitário. Então, existe essa hierarquia de gestão que é um dos principais, como eu disse, um dos principais pilares da política nacional. Responsabilidade compartilhada, os 3 atores, e a logística reversa, né? É devolver a garrafa PET lá para quem fabricou, né? Não só a garrafa PET, mas como todas as cadeias aí de resíduos sólidos. Inclusive, o nosso repórter Vinícius Furgato foi conferir na prática como que é o dia a dia de uma cooperativa de reciclagem aqui de Campinas. Acompanhe só na reportagem. O desafio de encontrar a solução para o lixo, produzido em grande quantidade nos centros urbanos, também é enfrentado na cidade de Campinas. Neste cenário, as cooperativas de coleta seletiva aparecem como alternativa para superar o problema. A grande questão é que, muitas vezes, esses locais não apresentam condições adequadas de trabalho. Para isso, um projeto de extensão da PUC Campinas, iniciado em 2012, resolveu ajudar nesse processo. Esse projeto é um projeto de desenvolver plano de negócios para um grupo de cooperativas que constituem a Reciclamp. Os planos de negócio visam ampliar o desempenho dessas cooperativas populares, de modo a aumentar a produtividade e, consequentemente, gerar uma receita positiva. Depois que o projeto começou, a gente tem experimentado melhorias na produtividade e na renda dos cooperados, né? Depois também do nosso trabalho de extensão, uma das cooperativas conquistou o direito de fazer a coleta remunerada, recebendo pela prefeitura, o que foi um ganho importante também. Esse próprio processo de fusão entre as cooperativas e ter a noção do custo operacional e do quanto a cooperativa pode vir a lucrar mais ou menos, também são coisas que são permitidas graças às oficinas desenvolvidas nos projetos de extensão. Uma medida recente foi unir as 2 cooperativas, a São Bernardo e a Divipaz. A expectativa é que juntas elas possam separar e vender 100 toneladas de material reciclável por mês. Isso que a gente espera. Estou contando com isso. Ainda de acordo com Maria do Carmo, um aumento da renda significaria muito para a vida dos cooperados. São em algumas dessas cooperativas de coleta seletiva que pessoas em situação de vulnerabilidade, afastadas do mercado de trabalho, encontram a reinserção social. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram o sustento de suas famílias. Esse é o caso de Filomena, que trabalha com reciclagem há mais de 2 anos. A primeira vez que eu separei, eu tinha 5 filhas pequenas.
E eu não podia trabalhar e não tinha creche na época, não conseguia pagar creche. Aí uma vizinha pegou e falou, a senhora está passando necessidade porque a senhora quer. Pegou a carriola, vamos comigo. Aí a gente começou a catar, na época era só papelão e ferro, né? Aí foi expandindo e foi melhorando. Então é muito importante para mim e para muita gente. Mesmo assim, as atividades são comprometidas pela falta de consciência da população, que não faz a separação da maneira correta. Vem muito misturado. Vem comida, resto de lixo, e aí contamina tudo, a gente perde a maior parte. Se a gente puder fazer esse carinho com eles, que fazem um carinho com a gente em termos ambientais, acho que é uma coisa bem legal. Professora, a gente viu aí na reportagem que uma das principais críticas, entre aspas, aí do pessoal que trabalha na cooperativa é justamente a forma como esse material chega até eles, que infelizmente às vezes a população não separa da forma adequada. Mas então como que isso deve ser feito? Que muita gente tem dúvida se o papel está molhado ou se o copo está sujo com algum resto orgânico, se isso já inviabiliza a reciclagem. Então como que deve ser feito efetivamente essa separação para que esse material chegue na cooperativa de uma forma que eles possam reaproveitar? Seria em casa, sabe, passar uma água às vezes numa latinha de extrato de tomate, porque isso daí vai contaminar outros materiais, né? Se você tem algum material, por exemplo, plástico, você passar uma água também, mas não aquele excesso, né? Retirar algumas impurezas que poderiam contaminar, né? Não misturar igual ela mesma, a própria, né, cooperada falou, de não misturar comida junto com esses alimentos, né? Porque, na verdade, o material ele não vai chegar super limpo na cooperativa, mas tentar minimizar essa quantidade de resíduos para que não ocorra essa contaminação, isso daí a gente poderia fazer, né? E principalmente com o papel, que é o mais sensível, né, a gente tentar colocar ele num recipiente. Por exemplo, se você na sua casa vai fazer um descarte de papel, tentar colocar ele num saco plástico, alguma coisa assim, que as pessoas possam identificar que ali só tem realmente papel, né, e não misturar com latinha e outros materiais também, né? Por exemplo, aqui na faculdade nós temos os nossos recipientes para a gente colocar somente papel, porque a geração é muito grande, né? Isso a gente poderia fazer em casa também. É fácil? Não é fácil, mas se a gente começar a perceber, igual na cooperativa, que eles falam da geração de renda, né? O quanto a gente está economizando de matéria-prima, o quanto a gente está economizando de energia, né? Para a gente poder fazer essa reciclagem, aí se torna fácil, né? Porque você não vai gastar tanta matéria-prima, você não vai gastar tanta energia, você vai gerar renda para essas pessoas poderem trabalhar. Isso daí, para alguns estudos, eles falam que a geração está cada vez aumentando mais. Para você ter uma ideia, agora em 2014, a geração de resíduos sólidos foi de 2,9, enquanto o crescimento populacional foi de 0,9%. Então, quer dizer, a gente está tendo menos crescimento populacional e muito mais geração de resíduos. Isso daí tem que ser o inverso. A gente tem que minimizar para a gente poder ter os nossos espaços depois, né? E a cooperativa é uma geração de renda. Isso daí, já vários programas mostraram isso, né? Tem cooperativas em São Paulo. Os cooperados daqui de Campinas mesmo, porque eu acompanho algumas cooperativas, eu consigo, né, mesmo não estando dentro de um cargo público, mas eu consigo vivenciar algumas cooperativas, né? E é isso que ela falou, né? Da rentabilidade, né? Porque o sustento dela depende da nossa separação, né? E o meio ambiente agradece. E, Alexandre, ainda dentro disso, como que a prefeitura enxerga a figura justamente do catador, né? Já que ele desempenha uma função tão importante aí, que é justamente essa de minimizar ao máximo a questão da geração de lixo. A questão do catador, da cooperativa, etc., elas fazem parte da base da Política Nacional de Resíduos, que fala, dentre outras coisas, da inclusão social desse pessoal, né? Então, isso aí está na lei, a gente tem que cumprir a lei. O que a prefeitura vem fazendo para cumprir a lei é o que eu coloquei de alterar o modelo atual de gestão dessas cooperativas.
A prefeitura está fornecendo kits de reciclagem para eles. Esses kits são compostos de barracões, esteiras, prensas, são equipamentos para melhorar a produtividade, né, desse pessoal e dar condições de trabalho realmente para eles adquirir uma outra visão aí na reciclagem desse material. Agora, o que eu queria colocar também é que o modelo praticado, quando eu falo que a gente tem que pensar num novo modelo, incluir esse pessoal, é óbvio, mas que a questão social não fosse o carro-chefe da solução dos problemas de limpeza urbana de uma cidade. A gente não vai resolver o problema de limpeza pública de uma cidade abordando somente o aspecto social. A gente tem que utilizar sistemas de engenharia, sistemas técnicos, para poder resolver o problema técnico, que o problema é técnico, e o técnico ajudar a incluir esse pessoal, a incluir aí a contemplar a questão social. Nunca o inverso. A questão social não vai resolver o problema de engenharia. Inclusive, agora nós temos uma reportagem mostrando o caminho do lixo aqui em Campinas. Acompanhe só na matéria de Rafaela Ribeiro. Mesmo quando a mãe não está em casa, a Ana Flávia, o Ângelo e o Luca já sabem o que devem fazer quando o assunto é descarte consciente do lixo. Em casa, a gente recicla. A gente tem o lixo destinado à reciclagem e o lixo orgânico. A gente separa em sacolinhas para ficar mais fácil. E a gente também pensa, por exemplo, se a gente vai comprar um achocolatado, a gente compra só um potinho e depois compra um refil, para não ficar um monte de lata de achocolatado para a gente jogar fora depois. Ou então, se tem alguma lata que a gente pode reutilizar guardando algo, a gente utiliza também. Cada pessoa gera quase 7 quilos de lixo por semana. Aqui na família da Ana Flávia, o material reciclável é retirado a cada 2 dias. Já os restos de comida e todo o resíduo orgânico é separado diariamente. Ana Flávia, você sabe para onde está indo esse lixo que você acabou de descartar? Vai para um aterro, não vai? E a garota está certa. O descarte dos resíduos produzidos em Campinas iam para o aterro sanitário Delta A. Implantado em setembro de 1992, ocupa uma área de 400 mil metros quadrados na região noroeste da cidade. Teve sua vida útil prolongada por cerca de 6 vezes, mas em 2014 não conseguiu mais a liberação para continuar com as atividades, devido aos riscos de danos ambientais no local. Desde abril do ano passado, as mais de 1.100 toneladas diárias de resíduos de Campinas estão sendo tratadas neste aterro em Paulínia. A vida útil aqui ainda é longa, mas especialistas já alertam para a necessidade de um planejamento para o futuro. Esse tipo de disposição em aterro, sem você fazer um trabalho anterior a isso, você vai sempre necessitar de grandes áreas. E em Campinas, ela tem dificuldades nisso, de encontrar uma área para disposição de todos esses resíduos. Então, se nós não tivermos, se Campinas não adotar uma política de encontro com essas políticas, tanto na federal e estadual de resíduos sólidos, essa geração vai tornando-se inviável um local adequado para isso. Hoje não se fala mais em aterro novo. Tá? Nós temos que trabalhar com aquilo que existe. Então nós temos que reduzir a quantidade de resíduo para ser disposto em aterro. Então é esse o caminho a ser percorrido tanto para Campinas como para os demais municípios. O aterro de Paulínia começou a operar no ano de 2000 e hoje atende 16 cidades da região metropolitana de Campinas. Diariamente recebe de 4 a 5 mil toneladas de lixo. Além do tratamento, no espaço também é feita a recuperação dos gases emitidos pelos resíduos. A cada ano, a gente percebe que está aumentando o lixo. Então precisa ter um estudo muito minucioso
em cima desse tipo de resíduo. Nós já antecipamos um pouco isso há 5, 8 anos atrás. É lógico, se baseando na Europa, Estados Unidos, a gente sabe que isso ia acontecer no Brasil. Então nós começamos já a desenvolver essas tecnologias. E se os municípios tiverem uma unidade de gerenciamento total, realmente vai acabar o problema do lixo. E Alexandre, na reportagem, o representante da CETESB fala dessa dificuldade em Campinas de encontrar um espaço onde se possa criar um novo aterro ou algo do tipo. Além da iniciativa que você já comentou com a gente no início do programa sobre o Delta A e também dessas parcerias público-privadas, a Prefeitura de Campinas trabalha em alguma outra frente para tentar minimizar esse problema ou achar uma nova solução para os próximos anos? Então, a política municipal de resíduos, ela está perseguindo a implantação de uma parceria pública e privada, né? É só assim que a gente vai conseguir implantar um sistema de tratamento desses resíduos antes de lançar esse material em aterro. Então, eu acho que o principal é a gente já está avançado nisso, né? Realmente partir para essa questão de ajuda do privado. Alexandre, professora, obrigada pela presença hoje aqui no estúdio, debatendo esse assunto com a gente. E essa edição do Ponto de Encontro e outros programas e produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Lá você também pode fazer sugestões sobre nossa programação. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau!